Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Eu sou o Felipe, sócio e cofundador do escritório, e hoje temos aquele vídeo que faz parte do quadro com Papo com o Empreendedor. É o vídeo do mês, hein? Não perca, hoje temos um convidado muito especial, então assista o vídeo e acompanhe até o final. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui com minha digníssima sócia, a dona Thaís Cruz. Olá. Olá. E nosso convidado de hoje é o seu Rafael Timóteo, que é proprietário da OT Engenharia e também admirador de bons whiskies. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por você ter vindo hoje, conversar com a gente e contar um pouco também da sua trajetória como empreendedor até aqui, né? Sim. Se apresenta um pouco, Rafa. Fala aí como que você começou, quem é o Rafael, de onde você veio, né? Vamos lá. Meu nome é Rafael, né? Tenho 33 anos, sou engenheiro civil e sócio da empresa OT Engenharia. E a trajetória, para mim, é longa, mas a empresa ainda é nova. Temos 6 anos aí de trajetória, começamos bem de baixo, né? Pegando serviços que todos falam que é serviços pequenos, mas tudo tem um começo, né? Eu comecei fazendo serviços de marido de aluguel, seria trocar uma lâmpada, uma resistência, serviços relativamente bem pequenos. Como que era isso? Serviços bem pequenos, que o pessoal Bom, tem muita gente que não sabe trocar uma lâmpada. Sim. Por exemplo, preciso trocar uma lâmpada, uma resistência, trocar um disjuntor, parou de funcionar a tomada. Você vai lá ver, aí um disjuntor. Principalmente para casa onde não tem isso. Por exemplo, na minha casa, eu e minha mãe precisa fazer alguma coisa assim, mas... Pelo incrível que pareça, tem casas que moram homens que não sabem fazer isso. Tem muitos homens que não sabem. Então, é coisa mais comum. E no começo foi tipo, vamos levantar um dinheiro, né? Estudando, universitário, tem aquela fama, né? Universitário é duro, estava estudando, precisava complementar a renda, trabalhava, não ganhava tão bem, então fazia esses serviços esporádicos. Sim. Aí, conforme vai passando o tempo, aí começou a aumentar a demanda. Trabalhava registrado, né, na construtora, Cras Galvão, inclusive o prédio aqui, eu participei da construção dela, né? Cras Galvão manda o boleto aí. Patrocina nós. Foi a última obra que eu fiz pela Cras Galvão. Aí foi no último ano de faculdade, estava para se formar. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos e meio na Cras Galvão. Onde você adquiriu mais conhecimento ali, teoricamente? Bastante. Aí você pega toda a parte bruta, que a faculdade ensina muito a parte teórica, né? Mas você sabe que a teoria para pôr em prática é outro processo. Tem muita gente que sabe muita teoria, mas você vai ver na prática, se perde, é totalmente diferente. Então a maior escola é a vivência na obra. Muitos amigos meus que se formaram, que na época ganhavam muito bem, uns trabalhavam em banco, outros tinham salários bons, não queriam ir para a obra. E eu antes de ir para a engenharia, eu era gerente do MEC, ganhava relativamente bem, me sujeitei a sair, ganhei bem menos que a metade do que eu ganhava para poder aprender. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque o que eu aprendi na obra é 1000 vezes melhor do que eu aprendia na faculdade na parte de teoria. É bom a teoria? Mas a prática pesa mais no dia a dia. Na contabilidade a gente vê a mesma coisa. Mesma coisa. A contabilidade eu vejo um pouco que a faculdade de contabilidade, a gente tem que fazer uma prova depois para tirar o registro de contador, que é o CRC. Então, a faculdade, eu vejo que a faculdade ela te leva para isso, para que você passe na prova. Mas o assunto que você tem na prova não é propriamente o que você vai ter no dia a dia. Principalmente essa confusão toda com legislação, toda essa burocracia. Acho que a gente lembra do nosso começo, né? Porque você passa 4 anos na faculdade. Só que quando você começa a pegar cliente mesmo e tem que resolver o problema, lidar com o cliente é outra coisa. A prática, como o Rafael falou, é outro mundo. Você está dentro, está no dia a dia, está aprendendo, mas são coisas distintas, né? Então é muito importante ter primeiro uma experiência no CNPJ do outro, aprender para poder começar a empreender de fato. Porque se fosse aprender na sua empresa, imagina tanto cabeçado você ia dar. É bem importante você ter esse conhecimento, esse primeiro contato. A tua empresa ela já passou dessa data de maturação, que são 5 anos de sobrevivência, e você hoje está numa fase de OT em expansão, né? Eu sei também que você é formado em administração de empresas, e isso facilitou um pouco ou não? Não, facilita muito, muito.
Na verdade, o Rafa eu tenho 34 anos, aquela mesma história, né, Anderson? Eu tenho 34 anos e eu te conheço há 34 anos e te conheço aí uma vida. A gente estudou ensino fundamental, junto. ensino médio e fizemos faculdade de administração junto. A única diferença é que eu segui para a área da engenharia civil, você foi para a área da contabilidade. Mas, de fato, respondendo essa questão da administração ajuda muito. Tem muita gente, isso não só na engenharia, pode ser médico, advogados, contador. Se a pessoa não tem um conhecimento básico de administração, vai quebrar. Às vezes você pode ser o melhor cirurgião plástico que existe, o cirurgião ganha bem. Se a pessoa não tiver a noção básica de administração, vai quebrar. Você precisa ter noção de tudo, marketing, finanças, tudo, de caixa, controle. Então a administração me ajuda muito. Acho que a faculdade de administração agregou bem. Sim. Porque aí ela deu essa visão de macro, que existem essas áreas dentro da empresa. É claro que ela não entra ali a fundo, mas ela deu essa visão de que a gente precisaria saber um pouco de finanças, um pouco de marketing, de administração, de venda, de tudo isso, né? Não é especialista, mas a gente tem essa noção. Você sabe o que tem que olhar de fato. Exato. Aqui no escritório sou eu que cuido da parte financeira, mas eu não tenho esse conhecimento amplo da administração igual a Thaís tem. Então, às vezes ela fala umas coisas e fala, porra, é mesmo, né? Aí a gente melhora, vai um ajudando o outro. Exato, os indicadores que a gente precisa ter, a comparação, a gente faz a contabilidade da tua empresa, a gente vê que a comparação dos relatórios é muito boa, aquele dashboard final que você faz ali para você ter seus números finais. Acredito que tenha vindo disso, né, da parte da administração. Mas, tudo bem, você era ali CLT, você abriu mão de um salário alto para baixar um pouquinho para você aprender a tua nova área que você queria levar, mas você já tinha a ideia de abrir a OT ou não? Não, vou ser bem sério, a ideia de abrir a OT foi bem em 2015, foi assim que teve aquele boom do Lava Jato, onde começou a quebrar o Odebrecht, Queiroz Galvão também entrou nesse processo de investigação. Eu estava no último semestre de faculdade, toda aquela expectativa, não, vou me formar, virar engenheiro da Queiroz Galvão, vou seguir um plano de carreira. Mas aí foi aquele balde de água fria, porque as obras que tinha para iniciar, não ia iniciar mais, e eu já recebi aquela notícia, não, terminando essa obra o pessoal vai ser dispensado. Aí você fica com aquele alerta, caraca, eu tenho 2, 3 meses na empresa. Aí já despertou a ideia de abrir a empresa. Eu já fazia serviços por fora, porque como eu falei, todo mundo precisa complementar a renda. Aí, ou seja, o meu plano B teve que virar o plano A. Aí eu comecei a fazer serviços esporádicos, saí da Queiroz Galvão, fazia serviços pequenos, serviços realmente de comunidade, conhecido, que não tem um valor legal, mas para quem está começando, tudo que vem é bem-vindo. Quando eu comecei a conhecer clientes novos, pessoas jurídicas, veio a necessidade de abrir o CNPJ, que já é um outro mundo, vem cargas tributárias, aí teve a necessidade de ter o registrar pessoal, aí que começou a ter engenharia de fato. De fato também o começo, sempre se tem aqueles clientes não tão potenciais, até você se achar o seu nicho, vai uma grande trajetória. Hoje eu posso falar que eu estou mais estável, eu consigo, exemplo, se eu quiser ficar 1, 2, 3 dias no escritório só fazendo planejamento, eu consigo, porque eu já tenho uma equipe operacional, uma equipe de logística, uma equipe de orçamento que consiga fazer muitas coisas para mim. Tem um escritório, eles foram lá ontem, né, na inauguração. Graças a Deus, foi um parabéns. Obrigado. É uma conquista, sempre. Foi o primeiro escritório próprio. Eu já tive outros escritórios, bacana, mas é tudo aluguel, né? Então, querendo ou não, o brasileiro tem esse sonho de ter o seu bem próprio. O meu inaugurei, pretendo que daí venha bastante frutos e também eu não quero ficar só ali, quero ampliar mais ainda. A minha ideia é de expansão. Hoje já tenho um engenheiro orçamentista, tem um engenheiro que cuida do operacional, tem uma equipe que cuida toda a parte de logística, compra de material, que roda as obras, faz pós-obras. Então, se eu precisar ir na obra, é para poder ter aquele plus, conversar com o cliente, com o arquiteto, levantar novos negócios. E isso antigamente não existia. Antigamente eu era o pedreiro, o eletricista, o encanador, o ajudante, o que entregava, o que comprava. Então, o que fechava, comprava. O que fechava. Um dia eu estava de terno e gravata, fechando negócio, no outro dia eu estava de a roupa toda suja fazendo a obra. E depois do dia eu tinha que entregar. Mas isso, para quem está começando a falar que já começou com uma estrutura grande, eu acho que vai estar mentindo, ou já tem uma família que já herdou isso. Não é o meu caso. Eu comecei o meu negócio literalmente do zero.
Pretendo passar para os filhos? Sim, se eles quiserem. Também se não quiserem. Inclusive tem umas fotos deles lá trabalhando já, né? Você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Se eles vão querer dar continuidade, vai depender deles, porque também você não pode forçar. É o que tem que ser espontâneo. O que o Rafael falou, existe 2 tipos de capital. Né? No começo, você tinha um capital intelectual, capital técnico, né? Então você sabia muito do trabalho, igual a gente aqui na Cruz. Nós sabemos fazer o trabalho, mas a gente não tinha dinheiro, né? Então, tem 2 capitais, o capital intelectual, onde você tem um know-how, sabe fazer o trabalho, mas não tem o financeiro. Então começamos assim, né? E nem sempre você consegue um investidor. Pois é. Então, você tem que começar vai na labuta, conquistando o seu capital financeiro. E o pessoal da construção civil que está assistindo a gente, dentro da construção civil tem um leque de serviços, né? Então remete à obra. Então, vou começar uma construtora, qual o serviço que eu faço? O Rafael começou ali com as reformas, mas também tem uma parte de incorporação imobiliária. Minha pergunta seria assim, Rafael, na sua visão de engenheiro, qual que seria, assim, se reforma, incorporação, o que seria melhor, assim, na sua visão? Porque cada um tem os seus bônus e ônus, né? Vamos lá, a Alta Engenharia hoje faz incorporação, que foi a construção de sobrados, a gente compra terreno, faz demolição, constrói, desmembra, e faz a venda. Hoje a gente não tem nenhuma em andamento, porque é por conta de eleição, taxa de juros foi lá em cima, então a gente deu uma segurada. Fazemos reformas residenciais. Hoje, todas essas obras residenciais, a maioria, de 10, 9 entra por parceiros de arquitetura, ou seja, o cliente procura uma empresa de arquitetura, faz o projeto executivo, e as empresas, por já conhecer o serviço da ALTE, no caso da empresa de arquitetura, passa para a gente a execução. Então a gente tem esses clientes residenciais, que vêm por meio de escritórios de arquitetura, e clientes corporativos, que são pessoas jurídicas, que precisa de uma estrutura, ou seja, precisa de uma empresa que tenha CNPJ, tenha pessoal registrado, que tenha todos os recolhimentos de impostos, que pague os encargos sociais, que são os clientes pessoa jurídica. Hoje, se eu pudesse escolher, ficaria mais com pessoa jurídica e incorporação. Reforma residencial, qual é o bom do residencial? Sempre tem, todo mês entra uma reforma residencial, mas o nível de detalhes é um pouco maior. Já a reforma corporativa é uma reforma que a gente consegue fazer com um tempo muito rápido, é uma reforma de 1 mês a 2 meses. Se for colocar na balança o tempo que você leva, o retorno do corporativo é bem melhor. Reforma residencial hoje eu levo em torno de 4 a 5 meses para poder fazer. Mesmo ali com um projeto já de um arquiteto definido, ainda tem esse nível de detalhamento. Mesmo com um projeto, você vai fazer lá uma obra rápida, 3, 4 meses. Sempre tem alteração, o cliente precisa mudar alguma coisa, altera o forro, altera o projeto de iluminação, então demanda um pouquinho de tempo. Se você for pôr na balança que tempo é dinheiro, então obras rápidas é um retorno financeiro melhor, que é o caso do corporativo. O corporativo vai te pagar X para você executar a obra em 1 mês. Se você vai trabalhar 12 ou 24 horas por dia, fica a critério seu. Obviamente, para a gente é melhor criar 2, 3 turnos de trabalho e fazer a obra mais rápida. Eu lembro que a gente conversou lá no início da ALTE, no início não, já estava acho que uns 2 anos de mercado. Eu lembro que você falou pra gente que uma das maiores dificuldades era a mão de obra. Né? Primeiro é a pessoa querendo trabalhar, e segundo é a pessoa querendo trabalhar de forma que tenha qualidade. E ainda é esse problema. Como que você lida com isso? Porque hoje você tem uma equipe, hoje você tem que delegar para você conseguir tocar a tua empresa. Infelizmente, a mão de obra do Brasil não é tão recomendada assim. Tem muita gente que fala que precisa trabalhar, que quer trabalhar, mas aí quando você vai ver no dia a dia, a pessoa só quer ter aquela segurança do serviço, mas aí não quer meter a mão na massa, quer selecionar serviço, quer selecionar horário. Então, para achar um profissional qualificado é difícil, quando você acha que precisa valorizar, porque é complicado. E isso de todas as, desde eletricista, pintor, encanador, ajudante, são mão de obras que as mão de obras boas precisam ser valorizadas, senão vai ter mão de obra ruim e o seu produto é o que eles fazem. Precisa ter uma equipe de apoio bacana? Precisa, mas quem vai fazer o seu produto que entrega para o cliente é a mão de obra, é o que vai estar lá na linha de frente. Então, a mão de obra ainda continua sendo um problema. E o que me conforta é que de todos os meus amigos empreiteiros é um problema para todo mundo. Geral, todo mundo tem problema com mão de obra.
Hoje em dia, a gente vê que muitas empresas, elas pecam no sentido da precificação. Quando ela vai precificar, ela não considera todos os custos. Então, ela não considera o custo fixo, não considera o custo com mão de obra, não considera impostos. Diante do que você faz hoje, eu sei que você é um cara bem metódico que gosta de ter ali os números na ponta da mão, na ponta do lápis. Como que você faz isso? Você tem essa visão de que você precisa realmente englobar todo o custo ou não? Tudo bem, vou precificar na sorte. Então, essa questão orçamentária, já apanhei bastante no passado. Hoje em dia, graças a Deus, está mais tranquilo. Tem sim os gastos fixos e gastos variáveis. Porém, as obras precisam ser pago o gasto fixo. Mas também a gente não pode jogar todo o gasto fixo em cima de uma obra. Não é porque eu tenho um gasto fixo alto, sei lá, contratei 2 engenheiros que eu preciso pesar em uma obra. A gente tem que ter essa noção. Hoje eu preciso ter no mínimo 5 obras rodando para poder sustentar o meu gasto fixo. Por ano? Não. Por mês? Por mês. Ou seja, sempre eu tenho que ter 5 obras. É assim, tem uma obra que vai durar 3 meses. Então, eu já separo dessa obra um lucro mensal para pagar os meus gastos fixos. Então, querendo ou não, eu preciso ter 5 obras por mês. Essa obra é 2 meses, então eu sei que daqui no terceiro mês já tem que entrar uma outra para suprir essa. Então, eu já tenho isso em mente para separar uma fatia do lucro dessa obra para suprir os gastos fixos. Ou seja, é toda a estrutura de... que engenheiro orçamentista, encarregada, aí tem aluguel não, no caso IPTU, condomínio, enfim, vários gastos fixos. Eu não posso jogar numa obra só, então precisa ter toda aquela fatia e separar. E antigamente, por falta de experiência, você sempre peca, esquece alguma coisa no orçamento e para cumprir com o compromisso você tem que ir até o final. Hoje, por experiência, a gente já consegue dar mais um orçamento mais preciso, nem tão alto, nem tão baixo, é o valor de mercado. A gente não ganha no orçamento alto, a gente ganha na execução com custo menor, ou seja, sem retrabalho. Os preços estão meio que trabalhados. Exemplo, se um serviço é 100 mil, eu não vou conseguir cobrar 150, eu vou cobrar 100 mil, mas aí de vez eu gastar 50 que estava imaginando, eu vou fazer de tudo para gastar 35. Então o lucro está na execução, fazendo um serviço bem feito uma vez só. Se você fizer mal feito, você estava imaginando gastar 50, você vai gastar 70. Aí, ou seja, esses 30 que sobrou, se é uma obra de 3 meses, vai sobrar 10 mil por mês que não paga o fixo que imaginava. Às vezes as pessoas podem pensar, está gastando menos porque está usando material de má qualidade, mas não é isso. Não. É porque tem uma gestão bem feita de tudo, né? Inclusive esse negócio de material, foi bom ter perguntado, a gente já tem uma política de qualidade. Nossos materiais são todos padronizados em todas as obras. Então, se uma obra eu estou usando... Exemplo, uma marca Tigre, todas as obras a gente vai ter que usar da mesma marca. Tigre, patrocina mais. Boa. Se uma obra eu uso uma massa X, então é padrão. Eu padronizei sempre, a gente compra o mesmo material e a mesma técnica. Vamos se dizer, porventura eu não tenho um pedreiro para atender aquela outra obra. Eu vou buscar um parceiro, vou fechar um serviço, acontece isso. Às vezes eu tenho 3 pedreiros, estou com 4 obras, para a 4ª obra eu vou chamar um tarefeiro. Todo mundo da construção civil conhece. Vou pagar ele X por metro. Esse tarefeiro vai chegar lá, não, eu trabalho nessa metodologia. Não, você vai trabalhar na metodologia da OT, né? Porque é um profissional diferente, ele vai fazer o serviço que ele quer. Então a gente tem uma nossa política de qualidade que todas as obras são no mesmo padrão. A pessoa ir para o Rio de Janeiro, vai chegar lá, ter que entrar na obra e saber, não, essa obra é da OT Engenharia. Por conta de material, métodos de serviço, e até mesmo comunicação visual, que há uns meses atrás eu implantei em todas as obras, a gente colocar informações, tudo com o logo da OT. Exemplo, usar cinto de segurança, cuidar do trabalho em altura, não usar o celular, não utilizar equipamentos sonoros para não tirar atenção. Então todas as nossas obras são padronizadas, tanto em comunicação, qualidade e material. É uma coisa que a gente plantou e vem dando muito certo, porque aí o cliente já sabe que vai estar contratando a UT e vai ter aquele serviço X. Não vai ter, exemplo, uma obra foi de um jeito, outra obra foi do outro. Essa obra encarregada é X, aquela é Y, então essa obra vai ser melhor do que aquela. Não, todas as obras da UT têm o mesmo padrão. Até por indicação também, né? Imagina, porque se senta numa mesa assim, 5 clientes que foram atendidos pela UT. E cada um fala uma coisa diferente, ou um ponto ruim ou melhor que teve para ele, eu acho que o cliente ele vai se sentir meio
meio incomodado, né? Como assim a minha obra foi muito boa? Você vai falar, a minha não foi tanto, não foi tão boa assim, aquele material não foi de tanta qualidade. Então imagina, eu acredito que a gente tem que imaginar dentre os nossos clientes, como se fosse uma reunião deles, falando assim, sentando todos juntos e falando sobre você, sobre a tua empresa. A percepção de todos, na minha visão, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Tem que olhar e falar, pô, não, ele faz isso pra mim também. Não, é isso aí pra mim também. Não, aquele planejamento, não, ele fez pra mim também. Aquela economia, pô, pra mim também, mas eu já tava certo. Entendeu? Uma coisa assim. Padrão. Até porque, eu acredito que a gente conversou um tempo atrás, e a visão da OT é expandir. Se você expande sem a qualidade e sem essa ideia de que tem que ser igual, você perde o controle. Você perde, com certeza. Então, você é um cara que está tentando, você está trabalhando para sair do operacional. Né? Você quer viver realmente a vida do empreendedor, né? Que é aquela de só gerir as coisas. Essa é a expectativa, agora vamos ver a realidade. Qual é a expectativa de quem empreende? Tá ganhando dinheiro, tomando isso aqui tranquilo. Eu vou trabalhar na praia, mas não é assim, na praia. Não, eu falo assim expectativa, mas para quem me conhece sabe que se eu chegar numa obra e ver um serviço, eu não vou só pedir, eu vou ir lá e vou meter a mão na massa. Sim. Todos sabem disso. Às vezes eu saio com uma roupa para reunião, chego em casa todo sujo de cimento, de tinta. Não, ele estava aqui para falar de negócios da empresa dele, a gente estava falando sobre contabilidade e tal, tinha uma coisa para fazer que ele já olhou e falou, não, dá para fazer. Não, Felipe, é assim, ó. Assim, viu? É bem proativo mesmo nesse sentido. Mas acho que é porque você gosta do que você faz. Eu gosto. A melhor coisa é trabalhar com o que você gosta. Quer dizer, o trabalho não cansa. Eu posso chegar 7 horas da manhã, ficar até 10 horas, 11 horas da noite, que eu não vou cansar. Diferente, né? Quando você trabalha num lugar que você não cansa, você vai dar 3 horas, você já vai estar esgotado, cansado. É a pior coisa que existe no mundo, é trabalhar onde não gosta. Quando você faz algo que você gosta, a hora vai passar, você vai produzir, você não vai sentir, você vai querer trabalhar mais. Você vai dormir já pensando no dia seguinte, não, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, isso, vou implantar esse negócio novo que vai dar certo. É totalmente diferente quando você faz algo que Tem um detalhe importante. Nem todas as 24 horas do seu dia é com o que você gosta. Né? Vai ter aquele serviço que você vai olhar e falar, eu não gosto de fazer, eu não gosto, por exemplo, de cotar material, né? Eu não gosto de ligar lá e cotar material. Não é 100%. Mas aí você arruma alguém que gosta. É isso. É o que eu faço. Se eu não gosto fazer muita coisa que você não gostou. Pronto, eu não gosto de fazer pintura. Você tocou aí, eu odeio. Pronto, hoje é pra ficar em casa pintando. Eu encontrei uma pessoa lá passando, você cobra quando tá pintando? Te pago, pinta lá. Já resolvi o meu problema com a minha esposa. Ufa. Então, o que você precisa? Se você não gosta de fazer uma pintura, ache um bom parceiro que faça aquilo para você. Hoje você não consegue fazer tudo. Eu tive ontem, foi um coquetel no escritório, eu chamei todos os parceiros de elétrica, hidráulica, pintura, e chamei todos para somar comigo. Porque não dá, você não vai conseguir fazer tudo no mercado. Eu sou engenheiro civil, sei fazer projeto? Sei. Vou ter tempo para parar para fazer? Não, acha um parceiro bom que faça projeto. Ciclano, vem cá, você cobra quanto que fazer esse projeto? Então faz para mim esse projeto aqui bem executado. Arquiteto, vamos montar aqui um layout bacana. Empresa X de móveis. Não, eu preciso de tantos móveis. Então hoje você precisa ter bons parceiros para somar com você e ir para frente. É uma coisa pintura. Eu vou chamar uma empresa boa de pintura que vai me orçar para fazer o serviço e vou contratar ele. Então se eu não sei fazer, eu preciso arrumar uma pessoa muito boa que faça. E que leva a metodologia da OT. Da OT, exatamente. Que vista a camisa da OT e que queira crescer junto. Porque se não tiver esse sentimento de crescimento, qualidade, sempre estar melhorando, não serve para ser parceiro. Puxando um pouco o que o Thais falou, vai ter coisas que você não gosta de fazer, né? Mas conforme a sua empresa vai crescendo, você deixa de ser engenheiro, né? Você vai ser um gestor da sua empresa. Então, tem um cara que executa, então você vai selecionar, vai fazer a gestão dessas pessoas, essas pessoas têm que ser bem remuneradas, tem um cara orçamentista, tem que ser uma pessoa que conheça do que está fazendo. É um tabuleiro, você tem que saber jogar com as pessoas certas. Tem um ditado que as pessoas falam que quem trabalha cara, muito... eu tomei um susto. Tem um ditado. Tem que chamar atenção. Tem um ditado que fala que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Em parte eu concordo, porque
na correria a gente acaba deixando muitas oportunidades, né? Não que a gente sempre faz o nosso trabalho muito bem feito, certo? Mas a gente tem que ter uma visão clara, que tem que ter um cara estratégico dentro da empresa. Um cara que fique aqui, não que o cara não vai fazer nada, né? Tomando isso, não é isso. Mas ele vai olhar de fora e ver como está a operação, e a ideia é melhorar o produto da UT. Então o cara que às vezes mete a mão na massa está ali, claro, o cara está com um bom intuito, resolver o problema, quer deixar o cliente feliz. Mas a ideia do cara de fora é olhar o produto e na visão geral. E isso vai de encontro ao quê? Você conversar com outras pessoas. Você ir em alguns eventos, palestra da construção civil, às vezes você encontrar um companheiro, também engenheiro, só que lá do Nordeste do país, às vezes o cara tem um tipo de construção que você não conhece. Exatamente. É um know-how, né? A gente foi num evento da Cienge, Constru Summit, e lá eu fiquei muito impactada porque eu vi a forma como é feita algumas construções gigantescas em 3, 4 meses. Teve um estudo de caso lá que foi do hospital em Boimirim. É um tipo de construção, se não me engano, em container. Os caras em caixa. É uma caixa. O cara preparou ali a base, colocou uma caixa. A obra não é na obra, né? Eles têm na sede, já montam tudo certinho. Um pré-fabricado ali, já diferente daquilo. Mas o que isso tem a ver? Cara, quando você está dentro da operação, é difícil você buscar inovação para o teu negócio. Você fica muito ali focado, a vida do empreendedor é muito solitária. Então você vai falar com a tua esposa, teu marido, você vai olhar ali, vai conversar com aquela pessoa não vai corresponder porque ela não está entendendo o que você está falando, então é solitário aquilo ali. Então quando você sai um pouco da operação e você consegue visualizar o teu problema, você vai atrás de inovações. Você não vê um micro, você vê um macro também. Você começa a ver o macro. Você vê oportunidades no mercado. Exatamente. E sair da operação. Você não fica preso naquilo. Você vê tendências. Putz, estou caminhando nesse sentido, mas se eu for para esse outro sentido, eu vou ampliar meu negócio. Exatamente. Essa questão de ampliar o negócio, uma coisa que a gente tem aprendido muito, que o network vale muito mais que dinheiro. Sim. Né? O que é network? É a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Parabéns, é isso mesmo. E o network, qual que é a intenção? É você conhecer pessoas. Então, às vezes, a intenção nem é você fechar um contrato, mas você conhece um colega engenheiro que ele faz obra de outro tipo que você faz. Mas, às vezes, aparece um cliente para ele, justamente que é o seu cliente, é o seu público-alvo. Pô, conheci o Rafael lá de São Paulo. Pô, o cara faz lá umas obras boas, hein? Indica. Então, a gente acaba crescendo muito com isso. A gente cria uma comunidade da construção civil onde todos se ajudem, né? A gente vai olhar o outro contador como um concorrente, querer ferrar o cara, não é isso? A nossa ideia é muito trazer isso, né? Essa junção aqui de pessoas, porque a gente conversa com o Rafa, a gente conversa com o arquiteto, a gente conversou com a arquiteta Laura, tem vídeo aqui no canal, a gente conversa com diversas pessoas de várias áreas, onde essas pessoas elas precisam uma das outras, mas elas não se conectam. Sempre assim. Porque elas estão dentro ali do quadradinho delas e, sabe, não conseguem ver o perde negócios. Sempre perde negócio. Tem um monte de arquiteta que faz projeto e não encontra alguém que executa bacana. Eu falei, cara, tem uma empresa, tem a UT. Já indicamos um monte. Alguém entrou em contato? Não. A pessoa está focada no problema, ela não consegue ver o macro, entendeu? A gente indica porque sabe o que você faz, a gente já te conhece como pessoa e como empresário. Aí a gente indica. Aí a pessoa só tinha que fazer o quê? Ligar. Vai convidar. Como casou ali no preço, pode ser que no preço não casa. Às vezes, até ela pode perder uma oportunidade porque às vezes não acham uma pessoa para executar. Exatamente. Hoje é tudo interligado. Se você acha um cliente, você oferece o projeto, mas se você não tiver alguém para fazer a execução, talvez você não consiga nem fazer o projeto. É aquela famosa venda casada. Você precisa apresentar o seu produto já oferecendo outro. Senão o cliente não é atrativo, né, para poder pegar. Hoje eu trabalho com parceiros, são muitas áreas para parceiro. Antigamente, no começo, você começa um pouco com medo. Você faz você faz esse tipo de serviço? Não faço. Eu perdi o negócio. Porque dentro desse serviço teria, uma fatia de 40% do que eu faço e 60% do que eu não faço. Aí eu mudei no cenário. Você faz isso? Faço. O que eu fazia?
no dia seguinte eu já corri atrás de parceiros que faziam esses 60% que eu não executava. Automaticamente eu conseguiria executar o que eu tenho a mão de obra própria e o que eu não tinha eu arrumava esses parceiros. E o que acontecia também? Esse parceiro que quando pegava um serviço que era da minha área, indicava para mim. Então aí com o tempo, tudo que o cliente chama, faz tal coisa? Faço. Hoje eu já tenho um leque maior de parceiros. Então eu pego o serviço, aciono os parceiros, executo que eu tenho mão de obra própria, indico esse outro parceiro, tem caso que passa pela minha empresa ou fecha direto pela empresa dele. Mas dessa forma eu indico eles e eles indicam para mim. Então sempre está vira um ciclo, sempre está entrando obra. Inclusive eu não faço mais marketing. Os serviços, de 10 serviços que entram, os 10 são por indicação. Ou é empresa de arquitetura, ou é uma pessoa jurídica, ou é um parceiro que precisa de mim, e sempre está entrando aquele volume de obras, de indicações de serviços anteriores. Perfeito. E tem uma pergunta que não quer calar, hein? Então, uma boa. Manda. Mas antes de falar, pessoal, vou pedir que você curta o vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do Dona Cruz, deixa seu comentário aqui. Se você também é engenheiro e passa por tudo que o Rafael está falando aqui, deixa seu comentário para a gente poder interagir e conversar sobre o assunto. E eu quero perguntar o seguinte, cara. Ixi, velho. Você como engenheiro, o nosso setor aqui da construção civil, a gente conversa com empresários, com engenheiros todos os dias. A gente vê que às vezes os engenheiros não entendem muito da contabilidade, assim, o que o contador faz, né? Então, na sua visão, qual que é a importância da contabilidade em si para uma construtora? O que os contadores, não porque é a Dona Cruz assim, né? Não porque é a gente, mas o que a contabilidade consegue agregar valor no negócio de vocês? Na verdade, essa parte é muito importante, a contabilidade, principalmente na construção civil. Hoje eu não tenho esse domínio, obviamente, como eu falei, você não precisa dominar tudo, você precisa ter parceiros bons. Hoje eu conto com a Dona Cruz para poder fazer toda essa assessoria contábil. E isso é extremamente importante, porque às vezes 1% que você, sei lá, paga mais do que deveria te pagar, isso impacta muito no seu financeiro. Vamos dizer, hoje eu pego obras grandes, mais de 1 milhão. Aí você pensa, nossa, está faturando mais de 1 milhão. Não quer dizer que isso é lucro. Tem obras que eu pego, 2 milhões, porém 70% é material, 20% é de mão de obra, sobra 10%. 10% seria o meu lucro. Se faz uma conta errada na contabilidade, você deveria pagar 3, paga 7, o seu lucro vai todo embora em uma má contabilidade. Então isso é de extrema importância. Então, como a gente mexe com contratos muito alto, então precisa ser tudo separado, material, mão de obra, local que se executa a obra. Então isso tudo quem faz é eles e é de extrema importância. Porque uma coisa mal declarada, ou você vai se ver no futuro sendo pagando multa porque declarou algum imposto errado, ou você não vai ter lucro. Quem vai levar vai ser o governo, que é o sócio majoritário que não vai fazer nada, e quem está lá colocando risco, sei lá, de acontecer um acidente na obra, processo trabalhista, de levar prejuízo, enfim, N problemas ao empresário e acaba às vezes por uma má contabilidade ganhando menos do que o governo que não faz nada. Então é de extrema importância a contabilidade. E se for algo mal declarado, ou você vai se ver no futuro ou você não vai ganhar nada. Perfeito, é muito importante a gente sempre conversar, fazer reuniões e entender de fato o que o nosso cliente faz. Não é só um CNPJ que está ali que você tem que mandar as declarações. Não, tem que ter essa interação, tem que entender o que o cara faz, a nota que ele emite e ter essa transparência, né? Então, nosso trabalho é voltado para o melhor da UT, visando o futuro. É necessário ter um planejamento tributário. A gente vê no mercado que isso não é feito em muitos lugares, né? Mas é o coração do negócio. A gente tem que entender, tem que olhar para o futuro. Como que vai ser 2023? Qual que é a ideia? Vamos incorporar? Não vamos? Pô, acho melhor esse caminho, hein? O que você acha, Rafael? Eu acho assim. Então é importante você trazer ideias. Tem 2 CNPJ. Eu vou querer o que tiver menos imposto. Sempre. Você que só fala do seu contador. Se pagar 0,5 a menos, vai isso daqui. Se for economizar 0,1%, eu vou querer. Cada 0,1%. Sobre a base, né? Você pega uma base grande, você aplica 1%, pô, dá um dinheiro que seria uma nova equipe para uma nova obra, para um novo orçamento e que você não consegue
Administrar, porque você está dando para o seu sócio majoritário, que no caso é o governo, se você não sabia, você está sabendo. Não está no contrato social esse cara. Não está. É por osmose. E você que só fala com o seu contador para receber guia, contabilidade não é só isso, não é um despachante do governo. A ideia da contabilidade é ser um parceiro do seu negócio, para jogar junto contigo, né? A ideia é todo mundo crescer, então é importante ter essa troca de ideia. Bom, é isso. Rafa, quer falar alguma coisa mais? Quer dar um recado pro pessoal aí? Quer dar um recado pros seus concorrentes que você tá chegando? Então, não existe. Tô chegando. Existe parceiros. Existe parceiros. Hoje, eu já fiz bastante serviço para construtoras grandes. Eu vejo o método de trabalho deles, não é nada diferente do que é o da ALT. A única coisa que muda é que eles estão há mais anos no mercado e a ALT está há menos anos. Eles têm um know-how de clientes maiores, de parceiros maiores, e a ALT está chegando lá. A minha meta é, como eu comentei, daqui 2 anos eu quero estar, exemplo, num andar, praticamente um andar comercial, pegando 30 obras ao mesmo tempo e clientes bem maiores. E já eu estou chegando lá, mas eles, como eu falei, não vão ser concorrentes. Assim. Talvez vão ser parceiros. Às vezes eu pego uma obra que seja muito grande, que eu preciso deles para poder dividir. Qualquer coisa vão fazer, você faz essa metade, eu faço essa outra metade, porque a construção civil está muito alta. Então, serviço é o que mais tem. E, não sei se é bom ou se é ruim, por um lado é bom, não tem mão de obras boa, não tem empresas boas, então é daí que a ALT se destaca. Hoje tem 6 anos, está novo, está em crescimento, e a minha ideia, exemplo, já ano que vem é dobrar o número de obras e para daqui 2024 triplicar o número de obras. Então está sempre crescendo. E é com essa ideia, crescendo com uma base sólida. Você também não pode querer correr, se atropelar e quebrar lá na frente por falta de qualidade, gestão, contabilidade. Então a minha ideia é em crescer sempre numa curva reta. Se eu for, sei lá, daqui 5, 6 anos, quiser parar, é para ficar na maturação, nunca em declínio. Se for em declínio, a empresa quebra e já era, e não é a minha ideia. Eu prefiro crescer em uma grave menor do que subir e descer de uma vez. Você falou um ponto importante, é aquela questão de você dormir rico, a sua empresa dorme rico, você dorme ali relativamente bem e você acorda no outro dia pobre, porque a Receita Federal está batendo na tua porta. A gente escutou isso de um cliente nosso, no interior de São Paulo, e o cara falou, eu não aguento mais, tem um contador aqui que só me manda coisa para pagar, cara, mas eu tenho muito medo de dormir rico e acordar pobre. Os caras de japonês batendo na minha porta aqui levar tudo. Japonês Federal. Falou isso. Rafael, muito obrigado pela atenção, pelo papo. Parabéns pelo seu bom gosto em escolher contabilidade. E obrigado de coração. Não, a gente fica muito feliz pelo crescimento também da ALT. A gente acompanha muito de perto os nossos clientes. A gente vibra com toda evolução, não é puxa-te, bobagem, mas a gente vibra com toda a evolução dos clientes mesmo, e é bem bacana porque a gente está indo junto. Perfeito. E qual que é a rede social da ALT? Como ALT Engenharia. ALT Engenharia no Instagram, né? Vai colocar lá. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, e é isso. E na pessoa física, Rafael? Pessoa, nossa, eu nem mexo. Melhor pessoa física, eu não sei. Eu sou tão ruim com isso. Acho que é Rafael. Inclusive, o Instagram da ALT Engenharia eu não mexo. Quem faz todos os posts é o pessoal do escritório. Eu sou zero digital. Não, mas pra mim estar aqui já foi um sufoco. Já foi, mas a gente teve que amarrar. Quanto tempo tá? 3 anos marcando. Exatamente. Foi uma luta. O canal tem um quase ano. amarrado, vem pra cá. O canal tem 1 ano, mas a gente tá 3 marcando. Entendi. Pois é, 1 ano é culpa nossa então. Entendi. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.